aqui nesse púlpito aqui só prega gente de Deus, só prega pessoas que a gente tem afinidade, então a gente não cede. Então se você está aqui é porque a gente confia em você, porque você é nosso amigo, amém? Então que Deus te use de uma maneira poderosa para abençoar a nossa vida, amém? Meus queridos, eu saúdo todos com a paz do Senhor, amém? Paz do Senhor, igreja? Amém? Por favor, se o pastor Sandro, ele ensina que você deve ficar de pé para fazer a leitura da palavra, fique de pé. Se ensina que deve ficar sentado, pode ficar sentado, mas abra comigo a sua Bíblia, o Evangelho escrito por Lucas. Evangelho escrito por Lucas, o seu capítulo é o de número 5. Eu gostaria, por favor, de pedir um pouquinho de retorno, um pouquinho de grave, só um pouquinho. Glória a Deus. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 5, e o versículo de número 6 e 7. Quantos encontraram? Diz amém. Louva a Deus pela oportunidade que o mesmo nos concede de estarmos hoje reunidos mais uma vez, e é um prazer retornar a essa casa. Louva a Deus pela vida do pastor Sandro, reverendo Sandro, sua esposa, sua família, nosso amigo pastor Adriano, sua esposa. Deus abençoe, minha esposa Isabela, enfim, todos, de uma maneira muito especial. Seja Deus louvado pela vida de cada um dos irmãos. O versículo 6 está escrito: isto fazendo, apanhara grande quantidade de peixes, e rompia-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e enchera ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Eu quero ler mais uma vez o verso 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Tome seu assento, por favor. Meus queridos, o texto que nós acabamos de fazer uso é um texto que está introduzido no livro escrito pelo próprio, que o título já intitula, evangelista Lucas. É de conhecimento de todos que Lucas não foi um discípulo de Cristo. Lucas, ele nunca andou com Jesus, não viu as suas obras, mas Lucas tem por consideração o evangelho que o mesmo escreve como o evangelho detalhista, porque é este homem que não andou com Jesus, que não foi uma testemunha ocular, é este homem quem teve o interesse de buscar algumas profundidades de fato de quem foi Jesus, o que fez, por onde andou. E entenda que o mesmo que muitas vezes já foi usado para levar a cura a outras pessoas, neste caso, Lucas era quem estava sendo curado de suas incredulidades. Observe que o mesmo vai passar a escrever a respeito de Jesus desde o seu nascimento, mas as suas obras nós vamos observar que foi escrita a partir do capítulo de número 3, após Jesus ser batizado no Rio Jordão e passar pelo deserto. A partir de então é que nós vamos observar alguns relatos de Lucas dizendo que Jesus fez cego enxergar, paralítico andar, mudo falar. E alguém pode dizer, mas Jesus
por que é que ele não fez isso antes do capítulo 4? Porque quando Jesus desceu, ele desceu em uma personalidade 100% humano. Nasceu criança, cresceu, foi um adolescente, foi um jovem comum, e a partir do seu batismo, quando ele estava no Rio Jordão, o texto diz que o Espírito de Deus desce em forma de uma pomba corpórica, e ela vai repousar sobre Jesus. A partir daí que nós vamos observar os milagres que Cristo executa durante o seu ministério na terra. E a gente observa que uma das maiores prioridades de Jesus vir à terra foi ser crucificado no Calvário. Porém, ele estava também incumbido de pregar a sua palavra, pregar as boas novas. E os textos diz que ele pregava nas sinagogas, como também ministrava nos desertos. Mas o capítulo de número 4 diz que após Jesus retornar do deserto, ele foi convidado para pregar em uma sinagoga que era localizada na sua terra natal. Jesus foi convidado para pregar em um lugar chamado Cafarnaum. E neste dia que Jesus prega a palavra, cumpre-se a profecia escrita por Isaías, profetizada por Isaías, no capítulo 61 do seu próprio livro. Então, quando Jesus ele afirma que naquele dia a profecia estava sendo cumprida, ele foi expulso da sinagoga, não somente da sinagoga, mas foi expulso da cidade em que ele estava. Então, Jesus sai de Cafarnaum e vai para uma cidade chamada Galileia. E enquanto Jesus passa pela Galileia, as multidões começaram a se aglomerar. Jesus então, ele para em um ambiente, uma região que havia um mar, considera-se também como um lago, chamado Lago de Genezaré, conhecido também como Mar da Galileia. Diante da Bíblia, nós vamos observar duas passagens que vai ser semelhante a essa que nós acabamos de fazer menção. A epígrafe do texto em que lemos está escrita: pesca maravilhosa. Eu disse? Não ouvi? Pesca maravilhosa. A epígrafe do texto que escreve João, no capítulo 21, está escrito pesca milagrosa. São duas pescas na Bíblia que têm uma semelhança de texto, porém, há uma pequena diferença em alguns detalhes. Por exemplo, na pesca maravilhosa, o texto diz que quando eles pescaram, as redes se romperam. Na pesca milagrosa, o texto diz que as redes não se romperam. Na pesca maravilhosa, Jesus estava dentro do barco de Pedro. Na pesca milagrosa, Cristo estava fora do barco. Na pesca maravilhosa, Jesus não havia selecionado os 12, mas na pesca milagrosa, ele já havia morrido e estava em seu corpo ressuscitado. Na pesca maravilhosa, a colheita foi de uma grande variações de peixes, mas na pesca milagrosa foi apenas peixes grandes. E o texto diz, no capítulo 5, que enquanto Jesus para à beira do mar da Galileia, para pregar a sua palavra, o texto diz que começou a se achegar uma grande multidão. E quando essa multidão se achega à pessoa de Jesus, ele tem a necessidade
de se afastar para pregar com êxito. Então, o texto diz que Jesus olha ao lado. E quando Jesus ele olha ao lado, ele percebe que havia 4 pescadores que estavam desembarcando os seus barcos, estavam lavando as suas redes. Esses homens eram Pedro e Tiago, André e João. Perceba que eram 4 pescadores que estavam lavando as suas redes. Quando o texto diz que eles estavam lavando as suas redes, está dizendo que a pesca não foi boa. Por quê? Rede vazia, barco vazio, é sinônimo de uma grande frustração, uma grande decepção. Sabe por quê? Porque estes homens não eram marinheiros de primeira viagem. Estes homens eram pescadores, conhecedores do que fazia. Até porque ministério e profissão na Bíblia, ela não surgia do nada. Ministério e profissão na Bíblia, ela vinha de uma linhagem familiar. Então, se Pedro era pescador, o seu pai também era pescador, o seu avô também era pescador. Essa profissão vinha de uma linhagem familiar. E haja vista que os pescadores não iam para o alto mar pela madrugada de qualquer forma. Havia 2 detalhes. E quais são esses? O primeiro, não poderia ter lua cheia na noite. Por quê? Porque o brilho da lua, ela ofusca o brilho dos peixes, não permitindo saber aonde os pescadores devem lançar as suas redes. Segundo, o mar não podia estar agitado. Por quê? Porque a agitação do mar era um grande empecilho para que os peixes se achegassem à superfície, para que houvesse uma pesca maravilhosa. Então imagina este homem conhecedor do que fazia, lançando a sua rede na esquerda do barco a madrugada inteira, e nada conseguia apanhar. Lançava na esquerda e nada conseguia apanhar. É por isso que no evangelho que João escreve, diz que Pedro arranca a sua túnica e lança no barco de nervoso. Então, estes homens conhecia, vinha de uma linhagem familiar, mas aquela noite foi a noite que estava marcada para eles serem provados naquele dia. Dá mais retorno para mim, por favor. Eu quero pregar com muita responsabilidade e dizer para você que me ouve: a vida não é e não vai ser somente rosas, somente tapinha nas costas. Há momentos que Deus prepara para provar as nossas vidas. Há momento que Deus ele marca para testar a nossa fé. E o texto diz que eles retornaram pela manhã, e quando Jesus observa, eles estavam lavando as suas redes. Há muitas pessoas que dizem que quando estes homens estavam lavando as redes, eles estavam abrindo mão da pesca, abrindo mão da rede, abrindo mão do mar. Negativo. Era de costume todo pescador da época, após sair do alto mar, lavar as redes, lavar os barcos. Por quê? Porque rede e barco era uma ferramenta de trabalho. E na época, embora houvesse muitos pescadores, mas era uma profissão muito desvalorizada. O governador da época não dava rede e barco para ninguém, não se emprestava para ninguém. Aquele que gostaria de pescar, ou fazia sociedade com outros pescadores, ou alugava o barco e a rede, porque não era fácil de se obter na época.
É por esse motivo que quando eles saem do alto mar, eles não largam a rede de qualquer jeito, não. Eles vão lavar, conservar a ferramenta que eles tinham nas mãos. Quando eu falo a respeito de ferramenta, eu não estou dizendo simplesmente sobre algo material, mas quando eu digo sobre ferramenta, eu estou dizendo a respeito de dons espirituais, algo que Deus lhe facultou, algo que Deus confiou nas tuas mãos, algo que Deus lhe entregou. E você sabe de uma coisa? Às vezes é difícil a gente executar tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Às vezes é difícil a gente exercer tudo aquilo que Deus confiou a nós, quando na verdade a noite foi escura demais, quando na verdade a noite demora para passar, quando não há uma boa pesca. Mas eu vim com uma palavra de Deus para a sua vida aqui essa noite. Quem sabe eu prego para alguém que também prega, que também canta, que também faz, que limpa, que rege, que tesoura. Mas quem sabe você está pensando em entregar tudo aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Você está pensando em abandonar tudo aquilo que Deus confiou a você. Mas essa noite Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que me ouve: não largue aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, não abra mão daquilo que Deus lhe entregou, mas continue conservando a ferramenta que Deus confiou a você. Continue conservando aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não é para parar de pregar, não é para parar de sonhar, não é para parar de louvar, mas continue conservando a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos. Quem vai? Levante a mão para glorificar. Se é verdade, levante a mão para adorar e aplauda aquele que merece toda a glória. Quando Jesus ele olha, percebe que aqueles homens estavam lavando as suas redes. Então ele avista um barco apenas. Região da Galileia havia muitos barcos, porque ali era executada as pescas, e após ali os pescadores iam para um local chamado Betsaida, que significa casa de pesca ou casa de peixes, onde tudo seria comercializado. Então Jesus, quando avista ao lado, ele enxerga um barco. Mas não é porque Jesus enxergou apenas um barco, que de fato só tinha um barco à beira daquela praia. Ele olha e enxerga um barco apenas. Pregador, não entendi. Eu vou te explicar. Você faz, você tenta, você persevera, e talvez você acha que ninguém te contempla, mas o Jesus está de olho no teu barco. Eu limpo, mas ninguém me enxerga, mas Ele está de olho no teu barco. Eu me esforço, mas ninguém me enxerga, mas Ele está de olho no teu barco. Eu faço, mas ninguém me vê, mas Ele já está de olho no teu barco. Quando Jesus avista, Ele não vai se contentar em apenas observar, mas Ele vai tomar o barco de Pedro emprestado. Barco, nesse texto, tem a representação da nossa vida. Então quando Jesus ele toma o barco de Pedro emprestado, ele não vai se contentar de tomar emprestado e pregar de cima do barco ali mesmo, não. Quando Jesus ele toma emprestado, ele pede para Pedro afastar o barco, tirar da superfície da terra e levar para as águas mais profundas. Porque quando Jesus toma aquele barco emprestado,
Por que é que ele não prega de cima do barco mesmo, onde estava encalhado na terra? Por que é que ele não pregou dali mesmo? Mas ele pede para Pedro afastar o barco para as águas mais profundas. Você sabe por quê? Quando a gente fala a respeito de terra, nós estamos tratando a respeito da dependência humana. Quando nós falamos de terra, nós estamos dizendo a respeito da nossa dependência, pois é do manuseio da terra, não é do barro, foi do pó da terra que Deus nos criou. Então aqui da terra nós fomos criados, da terra nós plantamos e na terra nós colhemos. Na terra nós semeamos e da terra nós colhemos tudo aquilo que foi semeado. Então terra é símbolo de dependência humana. Mas a água não. A água, ela é símbolo da dependência de Deus. Quando às vezes dependência das coisas de Deus. É por esse motivo que Jesus não se contenta em simplesmente entrar, mas ele pede para Pedro afastar aquele barco que estava encalhado para as águas mais profundas. Pregador, água é símbolo das coisas de Deus, é símbolo das coisas de Deus. Você quer ver? Salmo de número 46 e o verso 3 diz assim: há um rio, água, cujo as correntes alegram as cidades de Deus, e Deus está no meio delas. Pregador, água é símbolo das coisas de Deus, é símbolo das coisas de Deus. Mateus capítulo 3 e o versículo 11, João disse: eu vos batizo com água para arrependimento de vossos pecados. João capítulo 7 e o versículo 37 está escrito: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, dele fluirão rios de água viva. Então água é símbolo das coisas de Deus. Pregador, água também é símbolo do próprio Deus. Água também é símbolo do próprio Deus. Você quer ver? O 1 João capítulo 5 versículo 8 está escrito: são três os que testificam na terra. Quem? O sangue, o azeite e a água. Coisas de Deus. João capítulo 4, Jesus estava diante do poço de Jacó. Quando Jesus ele chega no poço de Jacó, ele vai ter um diálogo com aquela mulher samaritana. E Jesus vai dizer para ela: moça, dá-me água para beber. Ela disse: como pode tu, judeu, diz a mim, mulher samaritana, dá-me de beber? Ele disse: se tu conhecestes o dom de Deus, não seria eu quem pediria, dá-me de beber, mas tu quem diria, dá-me de beber. Por quê? Porque da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Símbolo do próprio Deus. Então quando Jesus entra no barco emprestado, e ele pede para Pedro afastar o barco que estava encalhado na terra e levar para as profundezas das águas, Jesus estava dando um grande ensinamento para Pedro. E qual é esse? Ele estava dizendo: Pedro, você conhece de pesca, você conhece de água, você conhece de rede, você conhece de barco, mas todo o teu conhecimento estava somente na tua dependência. Então Jesus estava querendo com que Pedro saísse da
tua dependência e fosse para a dependência de Jesus. Não entendi? Eu vou te explicar conjecturando. Eu imagino que aquele barco estava encalhado, e quando Pedro afasta aquele barco encalhado e começa a levar para as águas mais profundas, eu começo a imaginar que os pés de Pedro começaram a molhar. Quando ele vai empurrando aquele barco, eu imagino que as águas começam a chegar no joelho. Ele vai levando para as águas profundas e as águas começam a bater na cintura. Ele vai levando para as águas profundas e as águas começam a bater nos ombros. Ele leva a um ponto de não dar mais pé para ele. Você sabe o que é que Jesus estava dizendo para Pedro? Você conhece muito bem de pesca, você conhece muito bem de barco, mas tudo estava sobre a tua dependência. Então, quando Jesus pede para Pedro afastar aquele barco, ele estava dizendo: Pedro, saia da tua dependência e vem agora para a minha dependência. Ainda não entendi. Você sabe por que é que muitas vezes parece que o próprio Deus, Ele coloca a mão no nosso peito, a gente tenta caminhar e parece que não sai do mesmo lugar? É porque você conhece aquilo que você faz, mas está na tua dependência. Você sabe por que é que às vezes nós observamos fulano prosperar, ciclano avançar, e a gente permanece parado no mesmo lugar? É porque nós apenas sabemos, mas continuamos com tudo na nossa dependência. Mas a partir dessa noite, tire da tua dependência e entregue na dependência de Jesus. Eu vou explicar melhor para você. O teu filho nas tuas mãos, ele vai continuar sendo um qualquer lá fora, mas se você trocar de mão hoje, tirar da tua dependência e colocar na dependência de Jesus, você entrega nas mãos dele um traficante, e Jesus vai devolver um pastor para você. Se você tirar a tua empresa da tua dependência, na tua dependência, as coisas não saem do lugar, mas troca de mão essa noite e coloca na dependência de Jesus. Vai avançar os teus negócios, vai prosperar, vai progredir, vai crescer. Troque a tua casa de mão, tire da tua dependência e coloque na dependência de Jesus. Ele vai salvar, Ele vai curar, Ele vai libertar. Só quem vai, deixa eu ver, só quem vai, deixa eu ver. Se é verdade, levante a mão bem alto para adorar. Levante a mão bem alto para adorar. Quem está na dependência dele, abre a boca para adorar. Quem pode agora? Só quem está, deixa eu ouvir. Eu quero ouvir você adorar. Aqui na direita tem, aqui no meio tem, na esquerda tem. Se tem mesmo, adore o máximo que você puder. Nas mãos de Jesus é melhor do que na sua. Você percebe que quando Pedro empresta o barco, quando Jesus entra no barco, você percebe um detalhe no texto? Que o texto diz que enquanto o barco estava encalhado, Jesus entra, mas permanece de pé. Quando Pedro empurra e afasta aquele barco para as águas profundas, o texto diz: e assentando-lhe, ensinava as multidões. Por que é que Jesus não senta antes do barco sair da terra? Ele só vai se assentar quando o barco foi empurrado por Pedro. Sabe por quê? Porque o barco representa a nossa vida. Quando nós emprestamos o nosso barco para Jesus, permitimos que Ele entre em nós, e quando nós tiramos da nossa dependência e colocamos na dependência dEle, aí
que Ele vai se assentar na nossa vida. Todas as vezes que nós lermos algum texto que diz que Jesus está assentado, ou Deus está assentado, é símbolo de controle tomado, é símbolo de que Ele está no controle da situação. Você percebe em Isaías, capítulo 6, o texto diz que o rei Uzias havia morrido, então o trono de Judá não havia rei algum, e as nações começaram a se preparar para tomar Judá. Então Isaías entra no templo para orar, e quando ele ora, o texto diz que os céus se abrem, e Deus estava assentado. Deus não estava preocupado com o que estava acontecendo, embora Isaías estava, mas quando ele ora, o céu se abre, Deus estava assentado, dizendo: eu estou no controle, não perdi o controle ainda. Então quando o barco foi emprestado, tirado do conforto de Pedro, tirado da dependência de Pedro, e quando foi entregue a dependência de Jesus, aí o texto diz que Jesus se assenta no barco, e do barco ensina as multidões. Sabe de uma coisa? Se você já emprestou o teu barco para Jesus, se você já tirou a tua vida da tua dependência, mas já colocou na dependência de Jesus, fica sossegado, Ele está no controle do teu barco. Você não entendeu? Se você já emprestou o teu barco, arrancou da tua dependência e colocou na dependência dele, aquieta-te, sossega. Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle da tua casa, Ele está no controle dos teus negócios, Ele está no controle de tudo. Ele é quem controla o teu ministério, Ele é quem governa a tua casa, Ele é quem governa a tua vida. Sabe por quê? Porque nós não somos aquilo que um dia os nossos pais disseram que nós seríamos. Nós não somos aquilo que um dia alguém apontou um dedo e disse que você seria. Nós também não somos aquilo que nós havia escolhido ser, até porque se fosse assim, aqui nessa noite haveria alguém que seria lampião, alguém que seria atriz, alguém que seria ator, mas Jesus apontou seu dedo indicador do céu para a terra, escolheu a tua vida e disse: você não, você vai ser minha voz na terra, você vai ser um adorador na terra. Aquieta-te, Ele está no controle da tua vida. Por quê? Você não é um acidente, você é uma escolha de Deus. Você não é um acaso, tu és uma escolha de Deus. Você não é um erro qualquer, você é uma escolha de Deus. E aí? Pedro emprestou o barco, Jesus entrou, e fica por isso mesmo? Negativo. O texto diz que Jesus prega da onde ele estava, e Pedro ao seu lado. Quando a palavra foi semeada, aí Jesus vai falar com Pedro agora: Pedro, faze-te ao largo. Essa expressão, em algumas traduções, não está escrita faze-te ao largo, mas essa expressão, esse texto, está escrito: volte para o mesmo lugar. Aonde? Onde tudo deu errado, volte para lá. Onde fecharam as portas para você, porque você não é e não tem ninguém influente na tua família, volte para lá. Volte para o mesmo lugar. Para onde? Onde disseram que era fogo de palha, você levantar as mãos aqui na frente, e disseram que não passaria de um mês,
volte para lá. Para Deus fazer na tua vida aquilo que Ele tem que fazer na tua vida, sossega o teu coração. Você não precisa mudar de país, você não precisa mudar de estado, você não precisa mudar de cidade, você não precisa mudar de bairro, você não precisa mudar de casa. É lá mesmo onde tudo deu errado um dia, Deus fará questão do mesmo cenário que um dia foi vergonha para você. Deus fará um palco para mostrar e apresentar a vitória que Ele tem preparado para a sua vida. É no mesmo lugar que Deus vai honrar você. É onde tudo deu errado que Deus vai fazer acontecer. É quando você chorou e ninguém viu, é lá que Deus vai fazer algo na tua vida. É quando você bateu e a porta não se abriu, é aí que Deus vai se manifestar. É quando você procurou e não encontrou, é aí que Deus vai se revelar. Volte para o mesmo lugar, porque Deus tem preocupação e pressa em honrar a tua vida. Onde tudo deu errado, é lá que Deus vai se apresentar para você. É lá que Deus vai se revelar. Isso, chora mesmo. É lá que Deus vai te mostrar o tamanho da tua glória. Mas não saia da posição. Volte para o mesmo lugar. Pedro diz: sobre a tua palavra eu voltarei e lançarei a rede. Uma coisa é você lançar a rede sobre o teu conhecimento. Uma coisa é você lançar a rede sobre aquilo que você estudou. Uma coisa é você lançar a rede sobre a experiência que você tem. Outra coisa é você lançar a rede debaixo da ordem daquele que criou os céus, criou a terra, criou o firmamento da terra. Ele estava debaixo de uma palavra. E o texto diz que Pedro lança as suas redes. Mas quando ele lança as suas redes, sabe o que me constrange aqui? Eu fico pensando, se um pescador não ia para o alto mar enquanto houvesse lua cheia, enquanto houvesse mar agitado, como que pela manhã Jesus pede para ele lançar a rede? E eu fico imaginando Pedro e Jesus lá no meio do mar, e lá na praia quem está? A multidão, e os pescadores que ficaram. Imagino que quando Pedro ouve a voz de Jesus, começa a entrelaçar as redes entre os seus dedos, começa a preparar para lançar a sua rede. Alguém lá na praia diz: Pedro ficou besta. Ah, mas eu quero só ver quando ele chegar aqui de novo. Porque tem gente que é assim, quem não tem a mesma visão para acompanhar onde os teus passos vai chegar, ele vai ficar na praia e você vai para as águas profundas com Jesus. Só imagina quando Pedro chegar, vai passar vergonha de novo aqui. Ah, essa eu não perco por nada. Essa eu quero ver. Esse é o tipo de gente que não consegue sonhar e quer limitar os teus sonhos. Mas o texto diz que quando ele lança a rede, há uma grande colheita. E não foi só um tipo de peixe, foram vários tipos de peixes. E as redes começaram a se romper. O que é que Pedro fez? Acenou para os companheiros do outro barco. E o texto diz que quando eles chegaram, encheram também o outro barco, e os dois quase foram a pique. Pregador, não entendi nada. Eu vou explicar para você de uma forma muito simples. É só você que vem cansado para a igreja, é só você que vem direto do curso da faculdade, é só você que vem direto do trabalho, e alguém pode dizer para você: rapaz, isso é besteira, vai descansar. Ah, esse negócio de igreja, para com isso, abandona, vai dormir. Negativo.
continue perseverando, continue buscando. Pregador, na minha casa é só eu quem busco, continue buscando. É só eu quem oro, continue orando. É só eu quem consagro, continue consagrando. É só eu quem faço, continue fazendo. Por quê? Porque quando a vitória chegar para você, ela não vai parar somente em você, mas você vai acenar para o teu pai, vai acenar para tua mãe, vai acenar para o vizinho, vai acenar para a tua casa. Fica de pé dando glória, fica de pé dando glória. Continue pagando o preço mesmo, continue participando das campanhas mesmo, porque quando aquilo que Jesus Ele entregar na tua vida, não vai parar só em você, mas vai alcançar teu vizinho, vai alcançar teu trabalho, vai alcançar tua casa, vai alcançar mais alguém. Quem crê dessa forma? Coloque a mão no teu coração agora e feche os olhos. Mão no teu coração e feche os olhos. Feche os olhos. Feche. Eu quero encerrar com essa oração. Aumente um pouquinho o fundo musical. Feche os olhos. Eu quero encerrar com essa oração, porque eu tenho certeza que aqui nessa noite tem muita gente, trabalhadores, pescadores, que já lançou muito mais a rede, e hoje você está estacionado na beira da praia. Muita gente que fazia, que conhecia, e hoje você está pensando em entregar a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos. Mas em nome de Jesus, permaneça. Chore, mas permaneça. Que doa, mas permaneça. Que geme, mas permaneça. Deus, em nome de Jesus, eu apresento os teus filhos nas tuas mãos, Senhor. E eu sei que não é por muito forçar, mas Espírito Santo, o mesmo Espírito que está em mim, comece agora a sondar essa igreja. Comece a sondar cada coração que está frustrado pelas madrugadas, cada vida que está decepcionada, e arranque essa noite agora esse sentimento de insaciabilidade, esse sentimento de inferioridade, essa vontade de parar, essa vontade de estacionar, em nome de Jesus, ó Pai. E que neste momento a alegria, a sede, a fome de lançar a tua rede como lançava no princípio, ela volte agora, ela seja brotada agora. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o fogo e a chama e o arder do primeiro amor volte agora para essa vida. Em nome de Jesus. Você aplaude Jesus bem forte. Isso. Eu encerro a minha participação em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Sandro, em nome de Jesus. Amém. Quantos foram abençoados nessa noite? Eu trouxe um material, posso pôr lá fora? Pode, vai. Aleluia. Quantos foram abençoados nessa noite? Amém? Maravilha. Foi bom você ter vindo. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós estamos na nossa semana Oxigênio. Amanhã nós estamos orando aqui das 20 às 21 horas. E vamos encerrar essa semana Oxigênio no sábado. Sábado a gente vai ter o culto Pray, né? E eu quero ver você aqui, no sábado, a gente orando, com um louvor abençoado, buscando e preparando assim um ambiente para que o Espírito Santo venha operar. Eu tenho certeza que você vai ser batizado com o Espírito Santo, eu tenho certeza que Deus vai dar dons espirituais para a sua vida. Então vem amanhã, venha sábado, a partir das 20 horas. Amém? Glória a Deus. O evangelista Wellington tem um material dele lá fora. Se você foi abençoado e quiser abençoar a vida dele, fique à vontade. Jackson vai nos despedir. Estenda suas mãos. Pai de amor e de bondade, nós te louvamos, nós te adoramos pelo privilégio de estar na tua casa, de ouvir esta palavra, Senhor, que vem de encontro ao nosso coração.
tudo aquilo que o Senhor confiou, Senhor, a cada um de nós, que o Senhor confirme a cada dia, e que nós possamos dar ouvido à Tua voz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre o povo de Deus, e todos digam, amém. Glória. Se a noite escura está, tua mão me guiará. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Come on! 'Cause there is power to break every chain, break every chain.